Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ao vivo aqui com a gente, para quem vai assistir depois. É uma honra estar aqui com vocês. Nessa aula, a gente vai falar sobre o poder dos ciclos curtos. Como criar resultados extraordinários em 7 dias. Eu sou Rodrigo Toledo, vocês podem me chamar por Toledo. Sou casado, pai de 2 filhos. Sou filho de professora, meu pai é agricultor. E desde cedo eu aprendi que conhecimento sem ação é só informação desperdiçada. A minha jornada começou, eu fiz ciência da computação, depois eu fiz um MBA na USP, fiz 3 pós-graduações depois disso, e fui aprofundando meus conhecimentos com certificações internacionais sobre agilidade, né? Conheço bastante, sou especialista em Kanban, Scrum, em métodos ágeis. E além desses títulos, eu encontrei assim minha verdadeira missão, que a busca foi além desses frameworks, né, dessas metodologias. E na minha busca eu mergulhei em conhecimento como neurociências, psicologia, mentalidade positiva, educação financeira. Eu percebi que o maior bloqueio para o sucesso não estão nas ferramentas que as pessoas usam, mas na mente. E eu queria falar que assim, eu não estou aqui para ensinar. Eu quero mais é provocar uma reflexão nas técnicas dos métodos ágeis para ensinar, para falar sobre isso aqui. Então, ciclos curtos para gerar avanços rápidos e mensuráveis. Você pode usar esses conceitos depois, né, na sua produtividade, para sua mentalidade, para geração de renda, aplicando uma estratégia simples de 7 dias, coisa rápida, com execução focada e sempre ajustando, né, a rota. Todo dia faz uma verificaçãozinha. A gente vai então estudar isso aqui hoje. E quero começar fazendo uma provocação para vocês aqui. Se você pudesse transformar a sua produtividade, a sua mentalidade ou até a sua renda em apenas 7 dias, você tentaria? Não parece bom demais para ser verdade, né? Então hoje quero te ensinar aqui a desbloquear um método simples, incrivelmente poderoso para acelerar os seus resultados de maneira estratégica e consistente. Prepare-se, porque nessa aula ela vai ser um divisor de águas para vocês. Então vamos conceituar aqui o que a gente vai falar hoje. A maior falha das pessoas quando define metas é pensar em prazos muito longos e acaba que perde a motivação no meio do caminho. O segredo do sucesso não está em grandes planos futuros, mas sim em pequenos avanços contínuos. Estudos de neurociência mostram que pequenas vitórias liberam dopamina, que é um neurotransmissor que impulsiona o nosso cérebro a continuar progredindo. Ou seja, os hábitos são fortalecidos pela repetição e pelos resultados rápidos. Quando a gente aplica ciclos curtos, a gente está treinando o nosso cérebro a criar conexões neurais mais fortes e acaba que vamos tornando essas ações automáticas. Os pequenos sucessos, eles acumulam, os pequenos sucessos acumulados, eles criam um efeito dominó, uma bola de neve que começa pequenininho e vai crescendo, crescendo, crescendo e vai transformando os comportamentos que antes eram coisas difíceis, desagradáveis, em coisas naturais. Então, os ciclos curtos garantem um resultado, um feedback imediato. E isso mantém a nossa motivação e fortalece os nossos hábitos. Por exemplo, quando a gente vai começar uma meta, vamos para academia, alguma coisa assim, você tem lá, quer emagrecer, sei lá, 10 quilos.
Então, a gente tem que começar. Se você começa, sei lá, 10 quilos e vai uma semana, vai 2 semanas, vai um mês, e às vezes você não vê tanto resultado, acaba desmotivando, né? A gente perde o, o, o ímpeto de continuar fazendo. Mas se você pensar, eu quero, né, vamos colocar metas pequenas, eu quero perder 300 gramas por semana. Então você passa uma semana, nossa, consegui perder 300 gramas, eu vou tentar mais 300 na semana que vem. Opa, consegui mais 300. 15 dias já conseguiu perder ali meio quilo. Depois você continua em meta pequena, então você vai vendo o resultado e essas pequenas vitórias vão gerando confiança, vai gerando mais poder de ação. E os objetivos longos, acaba que a gente procrastina, a gente entra em dúvida, será que é possível, será que eu vou conseguir? Então, esse é o foco nosso aqui. Isso significa que quando a gente divide um objetivo grande em pequenas ações diárias, a gente consegue aumentar exponencialmente a nossa chance de sucesso. Um exemplo que a gente tem de grandes empresas, grandes empreendedores aí que usam um ciclo curto para crescimento. O Elon Musk, lá na SpaceX, na Tesla, ele trabalha com ciclos curtos para desenvolvimento dos seus projetos, ciclos curtos, ciclos rápidos. Ele considera prazos de 7 a 14 dias para testar novas ideias. E aí o que acontece? Ele identifica possíveis falhas, corrige essas falhas rapidamente e vai fazendo outros testes, novos ciclos de desenvolvimento e testando, e desenvolvendo e testando. Então ele consegue entregar inovações, né, que a gente conhece da Tesla, num espaço curto de tempo. Um outro exemplo é o Jeff Bezos da Amazon. Ele também implementou ciclos curtos no desenvolvimento da Amazon. E lá cada equipe trabalha com pequenas metas, de uma semana até 2 semanas. E isso o que faz? A Amazon ela é super conhecida pela inovação contínua, né? Tem sempre ali uma equipe de inovação trazendo novidades para o mercado. A Apple também, Steve Jobs é um cara fantástico. Ele criava protótipos rápidos, testava com usuários ali em curtos períodos de tempo e garantia a melhoria dos equipamentos da Apple, que hoje é mundialmente conhecida, né? Começou lá com o iPod, né? Depois veio os telefones e os computadores, o Mac, né? Então são equipamentos super conhecidos pela tecnologia embutida, e isso tudo vem de testes rápidos com os próprios usuários, a usabilidade ali e a melhoria acelerada. A gente pode trazer exemplos saindo ali do mundo corporativo dessas empresas de referência aqui para o nosso mundo. Eu tenho uma franquia por exemplo, né, de comidas congeladas, a maior franquia do Brasil de congelados naturais, saudáveis. Eu tenho a franquia também. E assim, no começo eu tinha dificuldade de escalar as vendas online, né? Promover a marca, uma novidade, chegou na cidade agora. E aí o que acontece? Eu comecei a aplicar ciclos de 7 dias para testar a estratégia de tráfego pago. Então, ali na internet, eu pagava um pouco. E por que 7 dias, né? Porque com 7 dias a gente consegue entender a sazonalidade ali dos pedidos durante a semana. Se fim de semana pede mais um prato com sobremesa, durante a semana são mais refeições e suco, por exemplo. Então, testando no período ali de 7 dias, eu conseguia enxergar ali a sazonalidade da semana. E a cada semana eu fui analisando os resultados e ajustando os anúncios de acordo com essa observação. E nesses pequenos ciclos de ajustes ali de 7 dias, a gente conseguiu aumentar as conversões assim cerca de 30%, 35% em um mês. Então, o que acontece? Pequenas ajustes, curto período de espaço de tempo, né, de 7 dias ali apenas, só que a gente vê 7 dias, depois mais 7 dias, mais 7 dias, no período de um mês você vai ajustando a cada semana e consegue, no meu caso, uma conversão maior. Onde eu trabalho também, eu sou Agile Coach
dos maiores bancos do país. Eu trabalho ali implementando, ajudando os times a desenvolver software, né, usando os métodos ágeis. E esses times eles faziam planejamento das entregas e tinham dificuldade de cumprir o prazo planejado ali para as entregas. E a gente começou a implementar ciclos de 15 dias, que a gente chama lá no banco, né, de sprint de 15 dias para entregar alguma coisa, produzir um módulo, produzir uma nova funcionalidade, dar uma melhorada nos sistemas que já existem lá. E com isso que acontece? Aquele planejamento que a gente tinha de 6 meses, de um ano, que ficava ali fazendo, desenvolvendo a solução e de repente mudou o mercado e quando ficava pronto já não fazia mais sentido aquela solução. Quando a gente começou a trabalhar com ciclos curtos de entrega, a gente conseguiu em poucas semanas ou poucos meses ter funcionalidades prontas e isso deixa a nossa competitividade, né, faz com que a gente esteja sempre ali no topo do mercado financeiro, né. Temos assim, o banco que eu trabalho é referência em diversos produtos financeiros. Um outro exemplo, uma colega, Mariana, uma colega de trabalho. Fazia tempo que eu não via ela até e encontrei ela no final do ano. Fomos almoçar juntos. Na verdade, tem um lugar ali para almoçar. E encontrei ela, vi ela sentada na mesa, sentei do lado dela ali e conversou. Quanto tempo, aquele bate-papo, né? Como estão as crianças e tal. E ela comentou que tava tudo bem e tal, né? Fazia tempo que a gente não se via, mas que tava meio que atrapalhada ali com as coisas dela, a rotina era engolida pelas atividades do dia a dia, trabalho, filho, né, e casa e tal. E como eu trabalho com agilidade e aplico muito esse negócio de pequenos ciclos na minha vida, né, de melhorias, e a gente vai ajustando a rota e tal, eu falei para ela, né, ali no bate-papo ali, que ela colocar assim ciclos curtos para melhorar a produtividade dela, organizar a rotina, adotar ali metas às vezes diárias, metas semanais, sem paranoia com o tempo, né? Eu das 1 às 2 vou fazer isso, das 3 às 4 vou fazer aquilo, das 4:30 às 5 vou fazer. Não, porque às vezes você se perde com aquilo ali e acaba que quer fazer rápido porque daqui a pouco vai começar outra atividade, então você tem que sei lá, arrumar a casa, lavar a louça, molhar as plantas, cuidar do jardim, pegar menino na escola, levar para o futebol. Então, assim, são as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia. Independente de vou molhar a planta por 15 minutos, vou levar o menino na escola e volto 45 minutos. Porque você pode pegar trânsito e isso depois você vai ficar paranoico com essa questão do tempo. Então, só lista as atividades ali, né? Organiza o seu dia, o que você vai fazer e vai ticando, vai, né, pontuando o que você já fez, e a atividade que conseguiu concluir. E agora, 2 semanas atrás, a gente se encontrou de novo, vamos almoçar mais ou menos no mesmo horário ali, e ela me contou que deu certo, sabe? Consegui, percebeu que as coisas parece que tá rendendo. Falou, nossa, moço, eu tô conseguindo fazer muito mais coisas do que eu fazia, né? Obrigado, Toledo, por essa a dica, ajudou demais, assim, aumentou a minha produtividade, minha eficiência, sei lá, uns 40%. Meu dia está rendendo muito mais do que rendia. Então a gente pode trazer essas atividades para o nosso dia a dia e ter benefícios com esses ciclos curtos de aprendizado. Mas aí, o que impede então as pessoas de avançar rapidamente, né? Primeiro é o medo do fracasso. É aquela crença, se acredita que se não for perfeito, não vou nem começar. Né? Então, assim, de novo, ciclos curtos. Ciclo curto diminui o medo, aumenta a confiança, permite ajuste rápido, sem grandes perdas. Se você quer ir para alguma cidade, vai passear, vai viajar e você nota que está indo pelo caminho errado, você, se logo para,
você volta para o caminho, para a estrada correta e segue o percurso. Você não vai andar até 100 quilômetros e falar, meu Deus, está tudo errado, vou ter que voltar, né? Então, quando você vai fazendo os check-ins, vai olhando ali no navegador, no Google Maps, no Waze, e vai vendo que saiu da rota, opa, você consegue corrigir mais rápido, né? Então, essa é a questão do pequeno, né? Ciclos curtos te permite ajustar mais rápido e você não tem tanto impacto, não foi longe para voltar pro caminho. Outra coisa que impede as pessoas de avançar é a procrastinação, falta de clareza, né? Às vezes assim, as pessoas definem metas vaga, não definem um objetivo específico, alguma coisa muito longa, que às vezes gera paralisia, o cara não consegue sair do lugar, não consegue andar. E o que a gente faz para corrigir isso? Divide essas metas em pequenas ações específicas. Então você vai ganhando ritmo, vai ganhando impulso. A cada pedacinho, aquilo vai te motivando, você vai vendo que vai dar certo, que está conseguindo, que está andando, que está, né? E então você consegue sair daquela procrastinação, amanhã eu começo, nossa, perder 30 quilos, Jesus, eu não vou conseguir, né? Ou mudar hábitos alimentares, né? Vou ter que parar de comer. Não para, sei lá, a pessoa come, sei lá, meio quilo, 400 gramas, não vai reduzir para 200. Come um pouquinho menos, pega mais de uma coisa do que de outra, vai tirando aos poucos e com o tempo a gente vai assimilando essa mudança e leva a gente a continuar. Você percebe que está conseguindo, né? E outra coisa que também que leva o pessoal impede de avançar é o excesso de planejamento e a falta de execução. Você planeja, mas não faz. Né? Imagina você vai viajar, você planeja a viagem, reserva o hotel, separa o dinheiro e não vai. Não faz sentido uma coisa dessa. Né? As pessoas elas passam muito tempo planejando e pouco tempo fazendo, pouco tempo executando o planejamento. Ah, amanhã eu começo na academia. Semana que vem eu começo na academia. E começa semana que vem, hoje tá chovendo, hoje eu não sei o que, vixe, eu tô com a unha encravada, vixe, meu gato vou ter que levar no veterinário, e o menino vai sair da escola mais cedo, bem na hora que eu tava indo pra academia, tem que buscar ele na escola. Então, assim, a gente planeja, só que falta execução. A gente não faz o que se propõe a fazer. E por isso que não vai, né? As coisas não saem do lugar. Depois reclama, minha vida, isso, nossa, parece que eu não consigo fazer, meu dia não rende. Pois é, não rende porque você não se propõe a fazer, né? Levanta a cadeira, tem que se propor a fazer e fazer. Não se preocupa o que as pessoas vão achar de você, se ficou perfeito, se vai estar tudo bonitinho, só faz. A gente tem que começar fazendo e você vai ajustando conforme o tempo vai passando, né? Aquele conceito também que a gente usa muito para software do MVP que a gente chama, que é um mínimo produto viável. Não precisa estar perfeito, mas tem que ter alguma coisinha já para testar rápido, para aprender rápido, para ir ajustando o caminho, né? Você vai se propor a ler um livro, você olha para o livro grosso, assim, nossa senhora da Badia, eu até queria ler esse livro, mas olha o tamanho, não vou acabar isso nunca. Se não começar, não vai acabar, você nunca vai conhecer aquela história, você nunca vai ter aquele conhecimento. Mas pega uma página, pega um tantinho por dia ali, eu vou ler só 5 minutos, coloca um timerzinho, pipi, acabou, é isso que eu tinha para ler. Bota o marca-página, fecha, amanhã você continua. E com o tempo você vê que daqui uma semana, 2 semanas, um mês, você acabou o livro. Então, a gente precisa começar para poder sair do lugar e o cérebro ir percebendo essa mudança, essa evolução. E assim, pensa, qualquer grande conquista na vida de vocês aí. Pensa. Ela foi feita num dia só? Numa semana só? Ou teve tempo, né? Através de pequenas decisões. Sei lá, você que é casado, você conheceu a pessoa e, nossa senhora, amanhã nós vamos casar. Não é desse jeito. É todo dia, pequenas decisões, consistente, né? Vários encontros, vai conhecendo, até chegar num ponto de uma grande conquista, que é constituir uma família, por exemplo.
né? Então a gente não percebe isso. A gente hoje em dia é tudo muito imediatismo, a gente quer tudo para agora, para ontem, né? A gente não consegue assistir um filme, um vídeo, a gente põe ali 1x e meio, 2x e vê o trem tudo rapidinho ali e mal presta atenção, ou tá ali assistindo uma aula com o celular na mão, não tá presente, não tá ali naquele momento. Mas quando a gente para refletir, você percebe, as grandes conquistas da gente são feitas com tempo. Pequenas decisões, consistente, pôs na cabeça. Você fez faculdade. Você não forma de um dia para o outro. Você 4 anos aquilo ali. E se você não for consistente, não vai para a aula ali todo dia, não se dedica, não estuda, é tempo perdido. Não é? Eu queria propor para vocês aqui um exercício prático. Agora, para a gente exercitar o que nós estamos falando aqui. Você pegar o papel, pega uma caneta ou usa o teu bloco de notas aí no seu computador e vamos tentar colocar esse conhecimento em prática. Anota um objetivo que você gostaria de atingir agora nos próximos 7 dias. Não precisa ser algo grandioso, não. Alguma coisa simples, mas assim que tenha, né, um significado para você, que seja importante para você. Então, você anota isso no papel e aí você quebra esse objetivo em pequenas ações. 7 pequenas ações. A gente está trabalhando aqui, né, com resultado em 7 dias. 7 pequenas ações, uma para cada dia. Eu dou um exemplo aqui, né, para vocês se inspirarem aí, não precisa ser isso, mas se, por exemplo, vamos supor que o objetivo é gerar mais renda. Então, como é que eu posso fazer para gerar mais renda? Escolher um produto, um serviço para vender, se você já tem um dom, consegue fazer alguma coisa, gosta de, às vezes, cozinhar, ou tem alguma coisa em boas condições, mas que não está utilizando dentro de casa, às vezes um jogo, um equipamento, uma roupa para vender para um brechó, quem sabe. Então, pensa numa coisa que você poderia, às vezes, vender, oferecer um trabalho, né, se você é bom em fazer alguma coisa, uma aula particular de música, ou uma aula particular de inglês, de matemática, enfim. Aí você pensa num público-alvo que poderia, de repente, comprar esse teu produto, né, que tem interesse nesse seu produto, às vezes você já conhece ali dos teus grupos de WhatsApp, o teu círculo social, o pessoal da comunidade, da igreja, da faculdade, e cria uma oferta. Pensa numa oferta assim bacana que você se desapega daquilo ali, mas que quem também vai receber aquele produto também ficaria contente em pagar esse preço, né? Então esse aqui é um exercício que com um pouquinho por dia, apenas um passo por dia, você pode chegar no final desses 7 dias com um progresso real. Nesse caso aqui, às vezes conseguir vender alguma coisa, né, dentro de casa, tá ali parado, ocupando espaço, às vezes vamos pôr essa energia para circular aí, vamos abrir espaço, trazer coisas novas para dentro do armário, para dentro da sala. Então esse assim é uma proposta que eu faço para vocês aqui, para poder já a começar com isso, que nem eu falei, não adianta só pensar, vamos praticar, vamos fazer, vamos sair do lugar. Vocês conseguem perceber que o poder desse método ele está na simplicidade e principalmente ele está na ação, no fazer? A gente não tem que ter uma coisa mirabolante, uma coisa complexa. A gente, assim, com pequenas coisas a gente consegue começar a caminhar na vida, fazer as coisas funcionar. Você percebe que os negócios vão dando mais certo. Conseguiram aí todo mundo? Espero que todo mundo tenha feito o seu exercício. Vou continuar aqui com o nosso conteúdo. Se não fez exercício, anota aí e tem que fazer. Não é para deixar para amanhã, porque amanhã você vai arrumar outra coisa para fazer e vai acabar não fazendo, hein? Vamos ver aqui umas estratégias aqui avançadas, né, alguns insights para a gente já ir caminhando mais para o meio da nossa caminhada aqui da nossa aula. Então, como a gente está falando, tem que escolher algo pequeno, algo viável e que tenha um impacto
direto, que você perceba aquilo. O erro comum das pessoas é escolher uns projetos grandes demais, que nem eu estava falando, e paralisa. O cara não consegue sair do lugar, não consegue dar o primeiro passo. Né? Aí é muito difícil, é muito grande, vai dar trabalho. Então a gente, né, como eu venho insistindo aqui, escolher coisa pequena, algo viável, que tenha um impacto direto ali para você. E uma dica para conseguir isso aí é aplicar a regra dos 3 Cs, que eu chamo, na escolha do teu projetinho ali. Quais são os 3 Cs? É a clareza, o controle e a confirmação. A clareza é ter um objetivo específico e um prazo pequeno. O que você vai fazer especificamente para conseguir entregar em 7 dias? O controle. Você consegue executar isso que você tem objetivo sozinho, sem depender de fatores externos? E também não adianta ser um objetivo, vamos pegar ali a academia de novo, vou começar na academia, essa semana eu vou, agora eu vou. Mas aí, mas eu vou se o meu filho for junto comigo, eu vou se minha esposa, minha namorada for junto comigo. Enfim, eu vou se um amigo do futebol também for. E aí não depende de você. Você tem que escolher um negócio que você consegue executar sozinho, que não dependa de outra pessoa, né? Porque senão você vai depender da vontade do outro para poder chegar lá. Você vai escolher, sei lá, ler um livro. Eu só vou ler um livro se fizer sol, né? Então tem que não depender de fatores externos, né? Você pode executar sozinho. E o terceiro C, que é a confirmação. Você consegue medir o progresso de forma objetiva? Você consegue perceber que você está chegando lá, começou a ler o livro, li uma página, li 2, você olha ali, está no 5º dia, nossa, já li 50 páginas, está ali no 7º dia, vixe, li 70 páginas, nossa, rapaz, é um livro grosso desse tanto aqui, achei que não ia nem dar conta, no fim da semana já li quase 100 páginas. Então, consegue perceber quando a gente tem um objetivo menor, quero ler 100 páginas por semana, 50 páginas por semana, a gente consegue, né? 10 páginas por dia, ali 5 páginas por dia. Então, chega no fim da semana, às vezes você lê até mais do que você se propôs a ler. A história é legal, é envolvente, você está ali, às vezes não consegue nem parar de ler. Então, você começa a fazer e consegue medir no teu progresso, né? E executando sozinho. Então essas são as regras dos 3 Cs que eu queria trazer para vocês aqui também, a clareza, o controle e a confirmação. Aqui ainda vou falar mais um pouquinho aqui, às vezes, da clareza aqui. Às vezes você aplicar isso, sei lá, você quer ter mais produtividade. Então, como é que você vai fazer na produtividade? Eu quero criar e testar uma rotina matinal, assim, eficiente. Eu quero aumentar o foco logo cedo. Então, qual que é a tua primeira ação? Você define ali 3 atividades fixas para fazer logo cedo. Sei lá, acordar 6 horas da manhã. Aí você vai planejar o seu dia e estudar por 30 minutos. Então, você consegue medir esse progresso. Você vai anotando ali todo dia, né? O que funciona e vai ajustando. Nossa, 6 horas da manhã estava muito cedo. Ou não, eu posso acordar às 5h30. 6 horas está de boa, acho que eu acordar às 5h30. Aquela meia hora que eu planejei de estudar, eu já ganho nesses 30 minutos que eu acordar antes aqui. Planejo meu dia, tomo meu banho, vou para o trabalho, ou vou para uma academia, depois vou para o trabalho. Então, você consegue ali ajustar, criar uma rotina matinal eficiente com esses conceitos ainda que eu falei ali dos 3 Cs. Outra coisa, às vezes, falando aqui um pouquinho de finanças pessoais, criar um plano de economia. Você quer economizar, sei lá, R$ 100, R$ 500 em 7 dias, numa semana. Então o que você vai fazer? Primeiro você tem que anotar o quanto você gasta, né? Para saber onde que é que dá para cortar. Tem que anotar ali teus gastos ex-diários, ônibus, estacionamento, se for de carro, combustível, você vai usar bastante o carro durante a semana, ou se você usa transporte público, refeição fora de casa, né? Essas coisas assim, o que a gente consegue identificar os gastos diários para depois você conseguir saber onde consegue cortar. Né? Todo dia eu almoço fora, mas depois do almoço eu tomo um café
e como um sorvete. Será que dá para ficar sem um sorvete ou sem um café? E no fim da semana, quanto você economiza se você deixar de consumir essas coisas, né? Já se alimentou, então às vezes a gente faz um pequeno sacrifício, mas você consegue ter ali um dinheirinho no fim da semana depois. No fim da semana, depois um dinheirinho no fim do mês e no fim do ano, né? Quanto que é essa pequena quantia, aquela bolinha de neve, quanto que ela cresce ao decorrer do tempo? Ah, às vezes você quer melhorar, sei lá, tá trabalhando, vai começar, sei lá, a gravar vídeo, fazer alguma autoconfiança na comunicação. Então grava um videozinho por dia, um pedacinho ali, 5 minutos, 10 minutinhos, e começa a falar a respeito de um tema que você conhece, né? E depois de um tempo, faz todo dia um videozinho pequenininho ali, curto. Não precisa ser coisa longa, não. E depois de 7 dias, né? Vamos manter o foco nosso de 7 dias aqui. Veja o teu vídeo do 7º dia e olha para o teu vídeo do 1º dia e compara assim as diferenças, né, o traquejo, a naturalidade com que você vai falando, né, a intimidade que você vai tendo ali com a câmera. Tá? Então são aí os pequenos passos que eu quis trazer para vocês, ainda dentro daquele tópico dos 3 Cs. E agora mudando para o slide aqui, eu mudei o slide antes da hora, tinha mais coisas para falar ali, me veio na cabeça. E como que a gente então garante a consistência e a disciplina nesse processo? Então o que acontece? A primeira coisa que gera consistência não é só a força de vontade, mas é um sistema bem definido. É isso que vai gerar a consistência e a disciplina para você chegar no seu objetivo. Então a gente tem aqui uma primeira estratégia, eu vou citar 3 estratégias, mas assim, cada um é só para ter ali umas pegadas, né? Uns insights ali, vocês ter algumas ideias e depois você traz para a sua realidade, para o seu dia a dia e aplica conforme para cada um, né? Então a primeira estratégia é o compromisso público. O que é esse compromisso público? Não é ir lá na praça e pegar um megafone e falar para todo mundo, mas assim, você declara o teu objetivo, a tua meta ali, para alguém de confiança, para namorada, para o filho, para o marido, né? Ou para um grupo de amigos ali, às vezes não é casado, né? Não tem namorada e tal, mas para um colega de confiança, cara, eu tô pensando que agora eu vou começar a fazer jiu-jitsu. Então, duvido, velho, você não tem cara disso não, você sempre começa as coisas, nunca acaba, não, bicho, eu vou fazer. Então, o que acontece? Quando você fala para alguém, se compromete publicamente, isso te cria um senso de responsabilidade. Você tem uma pressão ali positiva, né, vamos dizer, uma pressão assim, né, que tem mais, poxa, tem gente sabendo agora que eu vou fazer, eu vou ter que fazer, vou decepcionar o meu amigo ali, né? Que nem a gente falou ali agora há pouco ali. A gente. Você quer economizar ali um dinheirinho por 7 dias. Quero guardar, sei lá, R$ 200 ali nessa semana. Então, às vezes você põe isso no grupo da família ali. Só de você se expor desse jeito aí, você tem isso, é um estudo feito, 65% aumenta a sua chance em até 65% de execução. De você conseguir, de você fazer mesmo, pegar para fazer, entendeu? Não que às vezes acaba que não consegue, você economizou, mas apareceu um gasto imprevisto e acabou que não deu certo. Mas assim, a execução, quando você se compromete publicamente, você aumenta a sua chance de execução em até 65%. Outra estratégia que eu trouxe aqui é o princípio do rastro visível, que a gente chama. O que é esse rastro visível? É criar um sistema de registro diário, um checklist, uma planilha, um diário, onde você escreve ali, né? Todo dia, esse que é o rastro visível, né? Você vai vendo ali todo dia o quanto você evoluiu, o quanto você conseguiu fazer daquele compromisso, daquela meta que você se propôs a fazer em 7 dias. E com isso, o cérebro, ele se motiva. Quando você vai vendo o progresso concreto ali, você tem um estímulo cerebral ali que te leva a persistir, a continuar fazendo aquilo e não desiste. Que nem eu falei da comunicação ali, você pode
usar um quadro, fazer um tiquezinho na agenda ali, né? Cada dia que você grava um vídeo, você fala, opa, fiz mais um. Cada dia que você grava um vídeo, fiz outro. Então, aquilo ali, você vai percebendo. O visual estimula também a atividade cerebral, e não você saber que você fez ali, né? Mas você está vendo aquele progresso, te mantém no ritmo. E um terceiro exemplo que eu trago aqui é a recompensa inteligente. E o que seria essa recompensa inteligente? É você associar esse projeto que você tem para fazer de 7 dias aí a um benefício imediato. Você vai se dar um presentinho ali logo depois da ação. Quando você consegue cumprir aquela tarefa do dia, quando você consegue gravar aquele vídeo do dia, por exemplo, você toma ali um cafezinho especial que você tem guardadinho ali para receber uma visita, por exemplo, ou você assiste, sei lá, um episódio de uma série que você gosta, sabe? Você se propõe alguma coisa que você gosta, algo prazeroso, que te dá assim, um benefício imediato depois de conseguiu ir para academia, estou indo para academia todo dia, se dá esse pequeno presente, né? E isso vai ativar assim aquela recompensa da dopamina também, né? Vem lá da dopamina, do esforço cerebral, e isso reforça o hábito, né? Mas fala, bicho, mas cara, não preciso ir pra academia, não preciso suar meia hora, 1 hora lá pra assistir a minha série preferida. Eu vou ali no sofá e ligo a televisão e assisto. Pois é, mas se você só assiste, é por isso que você não consegue, né? Perder peso, sair do lugar de onde você tá, cumprir tuas metas. Se a meta é pra academia, mas tá mais fácil se ir pro sofá e assistir ali uma série, e isso pode ser qualquer outra coisa, né? Em vez de você pegar um livro, de você começar uma atividade, você começar a estudar um novo conhecimento, e vai direto para a televisão, você não sai do lugar, você não progride, você não percebe o progresso na vida, né? Mas, poxa, minha vida não sai do lugar, minha vida não deslancha. Pois é, em vez de ir direto pro sofá, primeiro você faz uma atividade, e se eu conseguir fazer essa atividade, eu vou ali pro sofá porque eu mereço. E aqui tem um pulo do gato aqui, um truque assim, poderoso. Que no final de cada dia, você pega ali 2 minutinhos e pensa, reflete sobre o que funcionou nesse dia, o que você fez ali que foi massa, que funcionou, que deu certo. E o que às vezes dá para melhorar. Porque você lembra, a gente tem que traçar o objetivo e ir fazendo ajustes, né? A gente pode sempre melhorar, sempre vai ter onde melhorar. Então amanhã você de repente identificou alguma coisa ali nesses 2 minutinhos, e amanhã você já faz desse jeito ajustado, né? Então esses pequenos ajustes constantes vão garantir para você uma evolução contínua. Se você, eu te garanto, no final de 7 dias, se você for fazendo isso aqui, você não vai ter só um resultado ali tangível que você consegue olhar para o começo da semana e falar, velho, olha aqui, rapaz, consegui, hein? Deu certo. Toledo falou ali, não botei muita fé não, mas anotei aqui, fui fazer e tenho um resultado aqui tangível. E não é só esse resultado tangível. Você vai ter esse processo replicável para qualquer coisa, para qualquer área da tua vida. Às vezes para a área financeira, para a área de saúde, exercício físico, para a área emocional, né? A área, às vezes, de brincar com os filhos, ou ter um tempo mais com a família. Né? Então, se você fazer esses ajustes que a gente conversou aqui por 7 dias, você consegue replicar para qualquer coisa depois na vida. O conteúdo que eu tenho aqui era esse. Eu queria agradecer vocês aqui. Vocês que agora já têm um plano para os próximos 7 dias, né? Já anotaram aí? Então, bora começar agora. Você já deu o seu primeiro passo. Sem antes, nem acabou a aula e você já começou a fazer, né? Quando fez o exercício ali, anotou o teu objetivo, o que você quer atingir em 7 dias. Então, deixa eu diminuir o meu negocinho aqui. Eu quero que vocês façam parte aqui da nossa comunidade, quem tiver interesse.
Escaneie aqui o código de barra, o QR Code, desculpa, estou distraído fazendo um negócio aqui, diminuindo a minha caixinha, meu rostinho aqui. E entra para nossa comunidade lá no WhatsApp, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Só escanear o QR Code. Vamos criar uma comunidade aqui, vamos se ajudar. A gente vai tirando dúvidas, né? E fala ali o que conseguiu fazer, né? Antes de a gente fechar aqui esse conteúdo de hoje, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês pela presença, pelo seu tempo, pela energia que vocês trouxeram aqui para essa aula. Só do fato de você estar aqui buscando essa evolução, buscando conhecimento, já te coloca à frente da maioria das pessoas. Porque toda mudança ela começa com uma intenção, mas ela se concretiza com a ação. E hoje vocês estão dando aqui mais um passo muito importante, né, na busca dessa evolução pessoal de cada um de vocês. Eu espero, assim, sinceramente, que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês e, mais do que isso, que gere mudanças reais no seu dia a dia. Agora você tem em mãos um método prático para acelerar os seus resultados em ciclos curtos. Mas não esquece, o conhecimento sem aplicação é só entretenimento. O que realmente transforma a gente é a execução, é começar a fazer. Então, escolhe aí o seu microprojeto e bora, vamos começar. Eu quero deixar aqui para vocês, na próxima semana, a gente vai fazer mais uma aula ao vivo aqui, toda quarta-feira às 15 horas, e vamos dar mais um passo rumo à nossa evolução. Na nossa próxima aula, eu quero falar com vocês sobre produtividade. Vamos conversar ali como a gente consegue eliminar as distrações e multiplicar o seu tempo. A gente vai conseguir ali se aprofundar ainda mais na sua jornada rumo à alta performance e com resultados sustentáveis, né? Então, já põe na agenda aí, eu vou deixar aqui também programado, coloca o trenzinho ali do YouTube, ativa ali o lembrete e não fique de fora da nossa próxima aula. E para acabar, me conta no chat aí ou no nosso grupo, qual que vai ser a sua primeira ação concreta? O que você vai começar a fazer agora nas próximas 24 horas? Vamos juntos transformar todo esse aprendizado em prática, em resultados. A gente nos vê em breve. Muito obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez e até lá.